Um curso em milagres, capítulo 31. A visão final. Tópico 3. Aqueles que acusam a si mesmos. 1. Só aqueles que se acusam condenam. À medida que se preparas para fazer uma escolha que terminará em resultados diferentes, há, em primeiro lugar, uma coisa que tem que ser superaprendida. Ela tem que vir a ser uma resposta habitual, tão típica para tudo o que fizeres, que venha a ser a tua primeira resposta a todas as tentações e a todas as situações que ocorram. Aprende isso e aprende bem, pois é aqui que o atraso da felicidade é diminuído por uma quantidade de tempo que nem sequer podes compreender. Nunca odeias o teu irmão pelos seus pecados, mas só pelos teus. Qualquer que seja a forma que os seus pecados pareçam tomar, ela só obscurece o fato de que acreditas que são teus e, portanto, merecem um ataque justo. 2. Por que deveriam os seus pecados serem pecados se não acreditasses que não poderiam ser perdoados em ti? Por que seriam reais nele se tu não acreditasses que eles são a tua realidade? E por que o atacas em toda parte, a não ser porque odeias a ti mesmo? És tu um pecado? Respondes: sim, toda vez que atacas, pois através do ataque afirmas que és culpado e tens que dar assim como mereces. E o que podes merecer senão aquilo que és? Se não acreditasses que mereces o ataque, jamais poderia te ocorrer atacar qualquer outra pessoa. Por que deverias? Qual seria o ganho para ti? Qual poderia ser o resultado para que o quisesses? E como poderia o assassinato te trazer benefício? 3. Os pecados são nos corpos. Eles não são percebidos nas mentes. Não são vistos como os propósitos, mas como ações. Os corpos agem, as mentes não. E, portanto, é preciso que o corpo seja culpado pelo que faz. Ele não é visto como uma coisa passiva que obedece aos teus comandos e nada faz por conta própria. Se tu és pecado, és um corpo, pois a mente não age. E o propósito tem que estar no corpo e não na mente. O corpo tem que agir por conta própria e motivar a si mesmo. Se tu és pecado, trancas a mente dentro do corpo e dás o propósito que lhe é devido à casa que lhe serve de cadeia, a qual atua no lugar dela. Um carcereiro não segue ordens, mas executa ordens em relação ao prisioneiro. 4. No entanto, o corpo é prisioneiro, não a mente. O corpo não tem pensamentos a pensar. Não tem poder de aprender, de perdoar, de escravizar. Ele não dá nenhuma ordem que a mente tenha que cumprir, nem estabelece condições que ela tenha que obedecer. Ele mantém na prisão apenas a mente que voluntariamente quer aí habitar. Adoece a pedido da mente que quer vir a ser sua prisioneira, e envelhece e morre, porque essa mente está doente dentro dele. Só o aprendizado causa mudança. E assim, o corpo, onde não pode ocorrer nenhum aprendizado, jamais poderia mudar, a não ser que a mente preferisse que o corpo mudasse em suas aparências para se adequar ao propósito dado por ela. Pois a mente pode aprender e é lá que todas as mudanças são feitas. 5. A mente que pensa que é um pedaço, ou melhor, a mente que pensa que é um pecado, não tem senão um propósito, que o corpo seja a origem do pecado para mantê-la na cadeia, que escolheu e guarda e que a retém como um prisioneiro adormecido diante dos cães ameaçadores do ódio e do mal, da doença e do ataque, da dor e da idade, do pesar e do sofrimento. Aqui são preservados os pensamentos de sacrifício, pois aqui reina a culpa e essa ordena que o mundo seja como ela, um lugar
onde nada pode achar misericórdia, nem sobreviver à devastação do medo, exceto no assassinato e na morte, pois aqui tu és feito pecado, e o pecado não pode habitar no que é alegre e vive. Ou melhor, no que é alegre e livre, pois eles são os inimigos que o pecado tem que matar. Na morte, o pecado é preservado, e aqueles que pensam que são um pecado têm que morrer pelo que pensam que são. Pelo que pensam que são. 6. Vamos ficar contentes porque verás aquilo que acreditas. E foi dado mudar o que acreditas. O corpo apenas seguirá. Ele jamais pode conduzir-te aonde não queres estar. Ele não guarda o teu sono, nem interfere com o teu despertar. Liberta o teu corpo da prisão e não verás ninguém como prisioneiro daquilo que te escapaste. Não irás querer manter na culpa os inimigos escolhidos por ti, nem guardar aqueles que pensas que são teus amigos, acorrentados à ilusão de um amor mutável. 7. Os inocentes liberam em gratidão pela própria liberação, e o que vem mantém a sua liberdade fora do aprisionamento e da morte. Abre a tua mente para a mudança e não existirá nenhuma penalidade antiga que possa ser cobrada do teu irmão ou de ti. Pois Deus disse que não há nenhum sacrifício que possa ser pedido. Não há nenhum sacrifício que possa ser feito. Tópico 4. A alternativa real. 1. Há uma tendência a pensar que o mundo pode oferecer consolo e um modo de escapar de problemas cujo propósito do mundo é manter. Por que deveria ser assim? Porque é um lugar onde a escolha entre ilusões parece ser a única escolha. E estás no controle dos resultados da tua escolha. Assim pensas dentro da estreita faixa que vai do teu nascimento à tua morte, que um pouco de tempo te é dado para que o utilizes só para ti. Um tempo no qual todas as pessoas entram em conflito contigo, mas podes escolher qual a estrada que te conduzirá para fora do conflito e para longe das dificuldades que não te dizem respeito. No entanto, elas te dizem respeito. Como podes, então, escapar deixando-as para trás? Aquilo que tens que seguir contigo, tu levarás contigo, não importa por que estrada escolhas caminhar. 2. Uma escolha real não é uma ilusão, mas o mundo não tem nenhuma a oferecer. Todas as suas estradas só levam ao desapontamento, ao nada e à morte. Não existe nenhuma escolha entre as suas alternativas. Não busques escapar dos problemas aqui. O mundo foi feito para que não fosse possível escapar dos problemas. Não sejas enganado por todos os nomes diferentes que são dados às estradas. Elas só têm um fim. E cada uma não passa de um meio de adquirir aquele fim, pois é a isso que todas as suas estradas conduzirão. Por mais que seus inícios pareçam diferentes, por mais que os seus percursos pareçam diferentes. O seu fim é certo, pois não existe nenhuma escolha entre elas. Todas conduzirão à morte. Em algumas, viajas contente, por algum tempo, antes da desolação entrar, e em outras os espinhos são sentidos imediatamente. A escolha não está em qual será o final, mas em quando ele virá. 3. Não existe nenhuma escolha possível ali onde não há dúvidas em relação ao final. Talvez preferisses tentar todas até aprenderes que realmente são apenas uma só. As estradas que esse mundo pode oferecer parecem ser muitas em número, mas tem que vir o tempo em que todas as pessoas começarão a ver como são semelhantes umas às outras. Homens morreram ao ver isso, porque não viram outro caminho exceto as trilhas oferecidas pelo mundo. E ao aprender que não levavam a lugar nenhum,
perderam sua esperança. E apesar disso, era esse o momento em que eles poderiam ter aprendido sua maior lição. Todos necessariamente atingem esse ponto e vão além. É verdade, de fato, que não existe escolha alguma dentro do mundo, mas essa não é a lição em si. A lição tem um propósito e nele vens a compreender para que ela serve. 4. Por que deverias buscar outra estrada, outra pessoa ou outro lugar quando aprendeste como a lição começa, mas ainda não percebeste para que ela serve? Seu propósito é a resposta à busca que todos têm que empreender quando ainda acreditam que existe uma outra resposta a ser achada. Aprende agora, sem desespero, que não existe nenhuma esperança de resposta no mundo, mas não julgues a lição que apenas se inicia com isso. Não busques no mundo um outro sinal que pareça indicar ainda uma outra estrada. Não procures mais esperança onde não existe nenhuma. Apressa agora o teu aprendizado e compreende que apenas perdes tempo, a não ser que vás além do que aprendeste para o que ainda está por ser aprendido. Pois nesse ponto mais baixo, o aprendizado conduzirá aos píncaros da felicidade, onde vês o propósito da lição brilhando, clara e perfeitamente dentro da tua capacidade de aprender. 5. Quem estaria disposto a ser afastado de todas as estradas do mundo, a não ser que compreendesse a sua real futilidade? Não é necessário que ele comece com isso para buscar um outro caminho em lugar delas? Pois enquanto vê uma escolha onde não existe nenhuma, que poder de decisão pode ele usar? A grande liberação do poder tem que começar com o aprendizado do lugar onde ele tem realmente utilidade. E que decisão tem poder se é aplicada às situações sem escolha? 6. O aprendizado de que o mundo só pode oferecer uma escolha, não importa qual seja a sua forma, é o início da aceitação de que existe, em vez disso, uma alternativa real. Lutar contra esse estágio é derrotar o teu propósito aqui. Não vieste para aprender a achar uma estrada que o mundo não contém. A busca de diferentes atalhos, a busca de diferentes atalhos no mundo não é senão a busca de diferentes formas de verdades. Isso impediria a verdade de ser alcançada. 7. Não penses que a felicidade é jamais achada, seguindo uma estrada que se distancia dela. Isso não faz sentido. Não pode ser esse o caminho. Para ti, que pareces achar esse curso muito difícil de aprender, deixa-me repetir que para conseguires uma meta, tens que avançar na sua direção, não no sentido contrário. E toda a estrada que conduz ao sentido contrário não avançará na direção do propósito a ser achado. Se isso for difícil de entender, então é impossível aprender esse curso. Mas somente nesse caso, pois de outro modo, é um ensino simples de óbvio. 8. Existe uma escolha que tens o poder de fazer quando tiveres visto as alternativas reais. Até que esse ponto seja alcançado, não tens escolha e não podes fazer nada além de decidir como farás a melhor escolha para enganar a ti mesmo outra vez. Esse curso não tenta ensinar mais do que o fato de que o poder de decisão não pode estar na escolha de diferentes formas daquilo que ainda é a mesma ilusão e o mesmo equívoco. Todas as escolhas no mundo dependem disso. Tu escolhes entre tu e o teu irmão e ganharás tanto quanto ele perderá. E o que perdes
é o que é dado a ele. Como isso é totalmente oposto à verdade, quando todo o propósito da lição é ensinar que o teu irmão perde, tu perdeste, e o que ele ganha é o que é dado a ti. 9. Ele não deixou os seus pensamentos, mas tu esqueceste a sua presença e não recordaste o seu amor. Nenhum atalho no mundo pode conduzir a ele, e nenhuma meta mundana pode ser uma com a sua. Que estrada em todo o mundo conduzirá para o que está dentro, quando todas as estradas foram feitas para separar a jornada do propósito, que ela não pode deixar de ter, a não ser que não passe de um fútil vagar? Todas as estradas que conduzem para longe do que tu realmente és te conduzirão à confusão e ao desespero. Entretanto, ele jamais deixou os seus pensamentos para que morressem, sem que a sua fonte estivesse para sempre neles mesmos. 10. Ele não deixou os seus pensamentos. Ele não poderia separar-se deles, assim como eles não poderiam mantê-lo de fora. Em unidade, com ele todos vivem, e na sua unicidade ambos se mantêm completos. Não existe nenhuma estrada que conduza para longe dele, uma jornada para fora de ti. Não existe. Como é tolo e insano pensar que poderia existir uma estrada com tal objetivo? Aonde poderia ela ir? E como seria possível fazer com que tu viajasses por ela, andando por lá sem a tua própria realidade em unidade contigo? 11. Perdoa a ti mesmo a tua loucura e esquece todas as jornadas sem sentido e todos os objetivos sem meta. Eles não têm nenhum significado. Não podes escapar do que tu és, pois Deus é misericordioso e não deixou que o seu filho o abandonasse. Sê grato pelo que ele é, pois nisso está o teu escape da loucura e da morte. Em lugar nenhum a não ser onde ele está, podes tu ser encontrado. Não existe nenhum atalho que não conduza a ele.